E aí, pessoal, espero que estejam todos e todas bem. Resolvi interagir nesta semana que vocês estudaram os artigos de ecologia, abordagem ecológica para avaliação integrada da poluição. Normalmente eu vinha interagindo pelo Moodle, através do texto colaborativo. Eu não deixei de fazer isso, os textos estão lá comentados. Espero que vocês passem por todos os textos são muito bons. Os textos, mais uma vez, mais uma semana assim, de grandes textos, sumariando muito bem quais são os elementos importantes para a nossa discussão aqui. Mas eu resolvi gravar esse vídeo nos outros textos ou nas outras semanas. Eu fazia uma espécie também de sumário, sumário do sumário, sobre a linha de evidência da semana, a LOI da semana. Para quem ainda não compreendeu o que é linha de evidência, o que é LOI, exatamente isso. Vocês perceberam que cada semana a gente vinha falando de um tipo de análise ambiental. Primeira semana a gente falou da análise química, segunda semana aí da análise ecotoxicológica, e nesta semana vocês estudaram artigos da análise ou abordagem ecológica, fechando o que nós vamos ver que se converte numa tríade de qualidade de sedimentos que a gente vai então montar, que vai corresponder à qualidade ambiental nos ambientes estudados, ou enfim, vai corresponder ao risco ecológico, aí depende da natureza do projeto que vocês estão desenvolvendo. Então aqui eu gostaria de destacar alguns pontos, mais uma vez. Reitero que os textos estão muito bons, então vale a pena que todos os grupos passem por todos os textos, leiam os comentários que eu coloquei, tá? Os comentários estão em vermelho. Eu fiz a leitura e fui destacando, os pontos essenciais, fui destacando em negrito aqui. Então os negritos são meus, de tal forma que enfim, ficasse destacada aí a informação principal para a nossa discussão aqui. Bom, eu acho que se vocês tiveram a oportunidade, eu não me lembro se eu cheguei a dar essa orientação, mas seria muito legal que todos os grupos tivessem, para entender bem a abordagem ecológica dentro do grande contexto dos métodos integrados para avaliação da poluição, seria muito interessante, porque conceitualmente é muito denso, apesar de curto, aquele textinho que seria interessante que vocês tivessem lido. Se não leu, leiam o texto da girafa, girafas, acácias e as formigas, como as respostas ecológicas, aquele texto mostra como as respostas ecológicas elas são imprevisíveis em um determinado grau, porque ali naquele sistema muito simples que envolvia herbívoros, no caso as girafas, e uma espécie de árvore. Então, uma estratégia de manejo para que se recuperasse a população de árvores, de acácias, se decidiu por impedir a herbivoria pelas girafas. E isso, na verdade, teve resultado inesperado, porque, obviamente, os herbívoros predam os vegetais,
E as girafas, obviamente, não deixavam de fazer isso, mas o resultado dessa predação era, na verdade, um resultado positivo para as acácias, né? Porque essa interação, e para gerar esse resultado positivo, era mediado aí por diferentes espécies de formigas que viviam nas acácias. Então a ideia geral daquele texto, daquele sisteminha simples montado com pouquinhas espécies e que revelou-se aí um fenômeno altamente complexo, é um pouco do que a abordagem ecológica contribui para a nossa avaliação de métodos integrados, aqui, uma avaliação da poluição baseada nos métodos integrados. Então, a ideia, né, de que, como a gente vinha estudando, né, tem a abordagem química. Aí, a abordagem química responde basicamente, né, os contaminantes que estão presentes, em quais níveis esses contaminantes estão presentes, mas, claro, para que esses contaminantes exerçam toxicidade, há algumas complicações nesse caminho, né? Não é simplesmente porque as moléculas estão presentes no ambiente que elas vão necessariamente exercer toxicidade. A gente viu que tem elementos que aumentam, exacerbam a toxicidade, elementos que diminuem, abatem a toxicidade, né, de determinadas substâncias. Então, o fenômeno do que, né, é o contaminante químico exercendo toxicidade, já por si só não é tão fácil de explicar. Então a gente tem a linha de evidência da química, né, no estudo integrado, mas só ela sozinha não vai dizer muita coisa se esses contaminantes estão ou não exercendo toxicidade. A gente tem que partir para a linha de evidência da toxicidade, de avaliação ecotoxicológica, né? A gente viu que uma série de também variações possíveis, né, e abordagens possíveis na linha de evidência da ecotoxicologia. Mas aí, claro, normalmente os ensaios em nível de indivíduo, os ensaios de laboratório, que são, né, a parte principal da linha de evidência da ecotoxicologia, é o tradicional ensaio ecotoxicológico, muito baseado no que eram já, né, os ensaios e testes da toxicologia. Então, uma abordagem altamente reducionista, você isola, né, um determinado... Você tem organismos teste, né, de uma espécie só, com o mínimo de variação possível, né? Você tem esses organismos no laboratório, sejam coletados no campo, sejam cultivados em laboratório. Você testa a toxicidade, né, das suas amostras ambientais ou da substância com a qual você quer fazer a avaliação de risco ecológico, mas em testes altamente artificiais, altamente controlados, né, cujas características estão relativamente distantes das características ambientais com as quais essa substância vai estar misturada no ambiente, né? E com esses organismos, os organismos lá no cenário de exposição, digamos assim, no mundo real, eles estarão expostos, né? Então, um teste ecotoxicológico, ele pretende, né, como objetivo medir a toxicidade de uma determinada substância, mas em condições altamente controladas, no ensaio de uma única espécie. Então não há interação entre espécies, né, nos ensaios ecotoxicológicos, e isso gera um resultado que
diz muito sobre, né, se determinadas substâncias estão causando toxicidade ou não, naqueles níveis em que elas estão encontradas ali, e isso normalmente é extrapolado para condições de campo, né? Mas tem suas limitações, e justamente a gente viu, né, que um sistema muito simples, envolvendo girafas, árvores e formigas, a complexidade do sistema não está nos elementos que compõem o sistema, está nas interações entre os elementos que compõem o sistema. E justamente nos ensaios ecotoxicológicos tradicionais, as interações são absolutamente deixadas de fora. Elas são consideradas interferentes, elas não são bem-vindas no ensaio ecotoxicológico tradicional. Então a ideia da abordagem ecológica é trazer o vislumbre, né, dos efeitos biológicos que a contaminação química causa, agora não no nível individual, ecotoxicológico, né, avaliado nessas condições altamente artificiais, mas sim em condições mais próximas às condições naturais, e algo importantíssimo para o ensaio ecológico, que as interações entre espécies não deixem de ocorrer nesses ensaios. Na abordagem ecológica, nós queremos sim ver o que são esses contaminantes agindo sobre as espécies, e mais, agindo sobre as espécies interagindo com outras espécies, né? Porque muitas vezes, se a gente, né, aprofundar um pouco esse raciocínio, a importância da abordagem ecológica, muitas vezes um determinado contaminante ele não vai ter um efeito direto sobre um organismo X, né, no ambiente. Você testa no laboratório lá, vê que, enfim, naquelas concentrações ambientais ali, um determinado contaminante não tem efeito sobre a espécie que você testou ali. Então você extrapola para o campo que não há risco ecológico naquela substância para aquela espécie, porque você testou no laboratório e viu que essa substância naquelas concentrações não causa qualquer efeito para aquele organismo. Mas uma vez no campo, isso pode ser falso, porque aquele contaminante que você testou no laboratório para aquela espécie, ele não necessariamente age diretamente sobre aquele organismo, certo? Ele pode ter um efeito sobre aquele organismo que você testou e viu que não tem efeito direto, pode ser um efeito indireto. Basta que esse contaminante tenha um efeito importante sobre a presa principal daquele organismo que você testou no laboratório. Então, o contaminante, ele age, não necessariamente para afetar uma espécie, ele precisa ser tóxico para aquela espécie. Basta que ele seja tóxico, por exemplo, para a presa principal, que é fonte de alimento para essa espécie. Aí esse contaminante afeta, né, esse organismo. Então, essas interações, e aqui, né, usei o exemplo mais óbvio da interação predador-presa, não são contabilizadas, não são abordadas nos testes ecotoxicológicos tradicionais. A abordagem ecológica, sim, busca, e aí é a essência da abordagem ecológica. É preciso preservar a interação dessas espécies para ver o quanto a poluição está afetando as espécies, não diretamente, muitas vezes, pode até ser diretamente. Mas, mais importante do que isso, como a partir dessa rede de relações, né, que as espécies estabelecem numa comunidade, como que, né, muitas vezes o contaminante afetando uma única espécie dessa, se é uma comunidade altamente com muitos vínculos, né, altamente conectada, isso é um problema sério, né? Comunidades e ecossistemas altamente conectados, eles são reconhecidamente mais
sensíveis, menos resilientes. Bom, isso é uma das abordadas. Tem duas escolas para isso, né? Enfim, ecologia da resiliência, vamos dizer assim. Uma delas diz que os sistemas altamente conectados são mais vulneráveis. Justamente por isso, se o sistema em um sistema altamente conectado, você causar uma perturbação em um único elemento, essa perturbação se propaga por todo o sistema muito facilmente, porque ele é altamente conectado, né? Por outro lado, há outra escola que defende, né, que um sistema altamente conectado ele é mais resiliente. Um sistema altamente complexo, né, um recife de coral, né, um bioma amazônico, ele é mais resistente justamente pelo seu grande número de conexões e possibilidades de reorganizar essa rede a partir das suas múltiplas conexões, né? Se um elemento sai dessa rede, ele tem a possibilidade, pelo sistema estar altamente conectado, ele tem a possibilidade de ser substituído por outro elemento. Então, são duas escolas que debatem aí, né, a questão da conexão, o papel da conexão, enfim, da conexão entre espécies, da complexidade das redes de espécies para a resiliência dos sistemas. Isso é um parênteses que eu fiz. Mas então eu queria chamar a atenção para isso, né? Isso é um elemento de protagonismo aqui na nossa discussão e foi um pouco do que o Rohr, no seu artigo, né, de revisão sobre avaliação de risco ecológico, trouxe, entre outros elementos que eu considero menores. Eu acho que o principal é esse das interações entre espécies, né? Que o Rohr obviamente traz, uma excelente revisão, né, que ele fez, eles fizeram, Rohr e colaboradores, e os textos lá no Moodle estão muito bons, né? O primeiro texto principalmente, o segundo era preciso complementar um pouco, o terceiro também muito bom. Então, essa questão está muito bem, né, traduzida aqui nesses textos. A questão da limitação da limitação da ecotoxicologia tradicional talvez não tenha ficado tão clara aqui no texto, né, mas eu trouxe nessa conversa, né? Quando você faz ensaios com uma única espécie, você não permite que sejam vistas as interações que essa espécie estabelece, né, e efeitos indiretos que os contaminantes podem causar sobre essa espécie a partir de causar efeitos sobre outras espécies que interagem com ela. Então, a ecotoxicologia mais tradicional, a linha de evidência que a gente estudou, né, na semana retrasada, e fez tutoria depois na semana passada, ela tem essa limitação de não considerar a interação entre as espécies, né? E aí uma série de elementos importantes para a discussão da avaliação ecológica. Um deles eu tentei, dois artigos, tentei abordar algo importante de se prestar atenção quando se trabalha com ecologia, porque quando a gente fala de ecologia para avaliação da poluição, uma forma de avaliar ecologicamente a poluição, e vocês já perceberam, espero que estejam convencidos disso, que a avaliação dos ecossistemas aquáticos ela acontece para, sei lá, 99% dos casos. É mais interessante, mais informativo avaliar o sedimento do que a água. Não é em todos os casos, e nas tutorias acredito até que a gente tem trabalhado em alguns trabalhos com análise, né, da matriz de água, mas a regra geral, o sedimento é o foco. Então, trabalhar, né, a ideia da abordagem ecológica, o efeito da poluição em nível ecológico,
imediatamente a gente já pensa nas comunidades que vivem no sedimento, comunidades bentônicas, né? E algo a se prestar atenção de forma muito atenta, né, para uma possível interferência nos resultados ecológicos, né, em estudos de comunidades bentônicas, é o fato de que essas comunidades elas respondem sim à poluição, e vocês viram, por exemplo, se não viram, por favor, vejam o texto, né, do grupo 2, os grupos que trabalharam o estudo, o artigo da SANI e colaboradores de 2018, de respostas em comunidades macrobênticas, em algum lugar, Rio Klang, em algum lugar na Ásia. O texto também está muito bom. E aí eu pedi para destacar, né, ali na leitura do texto, destacar aqui no texto colaborativo, que fatores que interferiram, enfim, na estrutura da comunidade. Porque quando a gente faz a avaliação da poluição através da análise de estrutura de comunidade, a gente espera que os efeitos sobre a estrutura da comunidade, né, como o empobrecimento da comunidade, no sentido de perda de espécies, aumento da dominância de determinados grupos tolerantes ao estresse, isso seja uma resposta à poluição. Isso sim acontece, o SANI e colaboradores mostraram isso, mas não são as únicas variáveis que provocam essas alterações na estrutura da comunidade, né? O estudo seguinte também mostra, assim como o da SANI colaboradores e Schueri e colaboradores de 2009, mostram que há fatores naturais que interferem muito na estrutura da comunidade, né? Não é só a poluição que empobrece a comunidade. Sedimentos lamosos também têm naturalmente comunidades pobres, né? Sedimentos estuarinos, lembrar que os estuários são aqueles ambientes naturalmente perturbados por variações de salinidade, com a maré alta a salinidade é alta, com a maré baixa a salinidade é baixa. Esses ambientes, acúmulo de matéria orgânica, acúmulo de amônia, acúmulo de sulfetos, esses ambientes são estressantes para os organismos por si só, por suas características naturais. Então, né, no trabalho da SANI e colaboradores, tem aqui, eu pedi para destacar quais foram as variáveis que ela identificou como que mais influenciavam na comunidade. Em algum lugar o grupo traz isso de forma bem clara, oxigênio dissolvido, porque no estuário, oxigênio dissolvido baixo, nas áreas mais internas do estuário, isso vai ter naturalmente oxigênio dissolvido baixo, porque áreas internas do estuário são aquelas áreas onde há acúmulo de matéria orgânica, a degradação microbiana dessa matéria orgânica consome oxigênio ambiental, e os ambientes ficam naturalmente hipóxicos e anóxicos, ou anóxicos. Então, isso interfere muito, obviamente, na estrutura das comunidades macrobênticas, que são todos organismos que necessitam do oxigênio para sobreviver, né? Então, salinidade é uma outra variável que também estruturou bastante a comunidade bentônica, né? As comunidades variavam de acordo com a salinidade, não com a poluição, né? Mas sim com a salinidade. E salinidade não tem nada a ver com a poluição no estuário. Salinidade é salinidade. Maré alta, salinidade alta. Maré baixa, salinidade baixa. Áreas mais internas, menos salinas. Então, veja que há um problema sério,
para a gente relacionar poluição com estrutura de comunidade bentônica, porque nesta relação tem interferentes que são naturais. Então, uma historinha que eu normalmente conto em sala de aula e que eu prometi aqui no texto colaborativo, quando fiz um comentário, contar, aconteceu comigo por causa justamente desse trabalho realizado no estuário de Paranaguá. Eu havia publicado, né, nosso grupo havia publicado, esse é um trabalho a partir do meu doutorado, havíamos publicado o trabalho numa boa revista e, enfim, o trabalho já estava então, há algum tempo em circulação e foi logo depois do doutorado, fui a um congresso latino-americano de ciências do mar, vi que neste congresso haveria, uma determinada tarde ali do congresso, um debate com as grandes cabeças de bentólogos da América Latina. Então tinha gente que eu admirava muito ali, o professor Paulo Lana, do Federal do Paraná, gente da Argentina, gente do Uruguai, um pessoal assim, só os cabeção mesmo, da análise de comunidades bentônicas, né? E eu marquei, né? Fui ver, marquei na programação do congresso, no dia fui lá, à tarde fui ver. Cheguei um pouco atrasado, a sessão ali já tinha começado. O professor Paulo Lana, precisamente, estava fazendo sua explanação. Quando eu entro na sala do congresso, que estava acontecendo a discussão, era uma mesa redonda, eu entro um pouco atrasado, meio assim, perdido, chego a sala cheia de gente, não sei o quê, quando eu vejo este artigo meu, do nosso grupo, projetado no telão e sendo discutido pelos bentólogos, o professor Paulo Lana apresentando o trabalho. Imagine, eu era recém-doutor, via meu trabalho sendo discutido pelas grandes cabeças de estudo de comunidades bentônicas da América Latina, e eu falei, nossa senhora, né, agora sim, realmente cheguei, né, numa posição que eu desejava muito, né, trabalho meu sendo motivo de debate, né, num congresso. E como cheguei atrasado, fui procurar um lugar para sentar, sentei, comecei a prestar atenção na fala do professor Paulo Lana. O professor Paulo Lana estava malhando este trabalho, mas assim, o professor Paulo Lana é muito elegante, então não posso dizer que ele estava, enfim, ele estava com o jeito dele, né, muito diplomático, muito elegantemente, falando que esse trabalho era uma porcaria. E eu já tinha conversado com ele, já tinha expressado minha admiração por ele, enfim, então ele ficou muito cuidado, falando, eu conheço o Rodrigo Chueiro, eu conheço, gosto muito do Rodrigo Chueiro, mas nesse trabalho ele errou muito feio, porque as afirmações que ele faz não é possível que possam ser feitas, né? Não é possível. Qual que era? Aí, tudo bem, eu tomei aquele baque, fui do céu para o inferno em 5 minutos e falei, não, deixa eu entender, né, por que o professor Paulo Lana não estava gostando do trabalho. E aí percebi que era justamente esse ponto crucial para a análise de comunidades bentônicas. Nesse trabalho de Paranaguá, se vocês perceberam, e acho que alguns dos textos aqui no texto colaborativo, aqui, isso ficou relativamente colocado, mas o que acontece é assim, a gente tem no estuário de Paranaguá, foi feito um eixo, né,
com vários pontos de coleta das áreas mais externas para as áreas mais internas do estuário de Paranaguá. Tá? E aí eu fui coletando, né? E é lindo, esse trabalho é super didático, pelo gradiente muito óbvio que tem de contaminação, toxicidade e alteração da comunidade bentônica, vindo da parte mais externa para a parte mais interna, no sentido de menor degradação na parte externa, e a degradação vai aumentando à medida que o estuário vai se interiorizando, né? Então faz todo sentido, é assim, absolutamente didático o estuário de Paranaguá, porque todos aqueles conceitos de barreira geoquímica, de os sedimentos mais finos estarem nas áreas de menor hidrodinâmica, isso acumular mais contaminante, e os contaminantes serem mais tóxicos, e a comunidade bentônica está mais alterada, tudo isso assim é de forma didática, a gente vê no estuário de Paranaguá. Mas a discussão do professor Paulo Lana era o seguinte: olha, você não pode, esses autores, Rodrigo e seus colaboradores, não poderiam dizer que esse gradiente de efeitos sobre a comunidade bentônica acontece por causa da contaminação química, porque este gradiente de maior qualidade nas áreas externas e perdendo qualidade de estrutura de comunidade bentônica, quando a gente fala, parênteses, em perder qualidade, nós estamos falando em perda de diversidade, aumento da dominância de determinados grupos tolerantes à poluição. Então, obviamente, a ideia de perda de qualidade é uma ideia relacionada à avaliação de qualidade ambiental, não à ecologia. Porque a ecologia é outro, né? Difícil a gente dar, enfim, classificações subjetivas como perda ou ganho de qualidade. A ideia de qualidade, a avaliação de qualidade ambiental. As comunidades naturalmente se estruturam de forma diferente, né, nas áreas externas do estuário e nas áreas internas. E normalmente as áreas externas têm maior diversidade, menor dominância, presença de espécies que são pouco tolerantes ao estresse, às variações ambientais, certo? Enquanto nas áreas mais internas a gente tem todo o contrário. E no caso de Paranaguá tem um gradiente, né, da melhor, né, da comunidade mais diversa, e mais rica, né, mais abundante, tá, ao interior do estuário, onde você tem todos esses parâmetros de forma oposta. Então, ele falou que isso acontece naturalmente. Eu poderia dizer que era a contaminação que estava causando isso. E realmente, a professora Paulo Lana, obviamente, assim, eu jamais discordaria, né, do professor Paulo Lana, conhece muito, né, da comunidade bentônica, mas nesse caso eu pedi a palavra. Eu reuni o que me restava de coragem depois de ouvir o que o professor tinha falado sobre o artigo e pedi a palavra. Eu gostaria, professor, agradeço no final lá da apresentação dele, agradeço que o senhor tenha trazido aí esse estudo no meu doutorado. É uma honra para mim que o senhor esteja debatendo ele aqui nesse evento. Eu queria fazer alguns esclarecimentos. Olha, eu reconheço, o senhor tem muita razão, obviamente, o que o senhor está falando, não ousaria dizer o contrário, mas isso a gente discutiu no artigo. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ler o artigo integral.
Mas isso está discutido, e mais, essa afirmação que a gente faz de que aquela comunidade, nas partes internas do estuário, ela está comprometida pela poluição, e não é um comprometimento natural, e isso se dá não pela análise da comunidade apenas. A gente fez uma abordagem integrada, certo? Então, ali, dentro do estuário, a gente não tem só as comunidades menos diversas, com maior dominância de espécies tolerantes ao estresse. A gente tem também maiores níveis de contaminação química, certo? A gente tem também a gente tem sedimentos que causam efeitos ecotoxicológicos, certo? Então, o resultado e a conclusão do que a gente afirma de que a comunidade está empobrecida, menos diversa, menos rica, menos abundante, maior dominância. Isso se dá não apenas por olhar a comunidade bentônica, mas por olhar todas as linhas de evidência de forma integrada, certo? Então, obviamente, em ciência, a gente nunca tem certeza de nada, né? A gente coleciona evidências e todas as evidências que a gente coletou apontavam para que aquelas comunidades estavam afetadas pela poluição química. Não era uma estruturação apenas natural. Obviamente, isso desempenha um papel importante, mas tínhamos aliado essa característica de empobrecimento da comunidade, tínhamos também toxicidade observada em 3 testes de toxicidade diferentes e uma série de contaminantes em concentrações relativamente altas. Então, essas conclusões foram tiradas a partir de uma abordagem integrada. Eu não sei se o professor Paulo Lana e os bentólogos se convenceram, mas o fato é que eu aliviei minha consciência. Pelo menos tive a oportunidade de esclarecer a essência da abordagem integrada, né? Obviamente que os bentólogos ali, o professor Paulo Lana, especialistas, né, conhecedores, assim, com muita profundidade sobre o tema, é evidente que eles tinham razão também, mas o estudo não deixava de ter razão também. Então, ora, para que a gente, né, construa o cenário de se a poluição está afetando ou não as comunidades bentônicas, neste caso era essencial que nós tivéssemos feito os ensaios de toxicidade também, certo? Porque isso deu mais uma evidência que corroborou a afirmação, a tese de que a comunidade estava afetada pela poluição química e não apenas era uma comunidade empobrecida porque a salinidade era baixa, porque o sedimento era lamoso, porque tinha muita matéria orgânica natural no sedimento, porque tinha baixo oxigênio dissolvido naturalmente. Então, depois eu gravarei o vídeo sobre como fazer a integração da análise, enfim, dessas diferentes linhas de evidência, como ferramentalmente, como, né, de forma ferramental fazer essa integração, mas a ideia já está jogada aqui, né? É essencial, em muitos casos, que a gente tenha todas as linhas de evidência para
fazer determinadas afirmações sobre a qualidade ambiental de certos ambientes. Pessoal, já estamos com 40 minutos de vídeo. Eu só quero elogiar mais uma vez. Eu acho que eu falei as coisas principais que eu gostaria de ter falado. Os outros trabalhos estão maravilhosamente explicados ali no texto que os colegas fizeram. São outras ferramentas de análise de estrutura de comunidade bentônica, outras formas de relacionar o que a gente encontra na comunidade bentônica, relacionar isso com qualidade ambiental. Então a ABC Curve e o MBI, o AMBI, outro bentólogo famosíssimo, importantíssimo, o Borja, Ángel Borja, espanhol, isso complementa, né, a nossa conversa, mas são, né, outras formas de se traduzir a informação de estrutura de comunidade bentônica para a qualidade ambiental. Então, e os textos estão muito bons. Então, passando por esses textos, né, que os grupos se dedicaram, fizeram, vocês vão ter uma boa visão do que são, e tão maravilhosos esses textos aqui, relacionando com os conceitos ecológicos. Então, está muito bom. Vocês estão de parabéns. Quero mais uma vez agradecer o apoio, né, que vocês estão dando, fazendo aí essas atividades assíncronas. Acho que tem funcionado muito bem. Espero que esteja relativamente leve, né, assim, para vocês, pelo menos neste módulo, mas é isso. Aí nas tutorias a gente vai tirando dúvidas mais específicas. Por favor, interajam, né, pelo fórum. Se quiser escrever e-mail também pode escrever, não tem problema. E-mail às vezes eu perco ali na quantidade de e-mail chegando. O fórum eu tenho religiosamente toda semana entrado para ver se tem questões ali, né, colocadas. Então interajam, tragam as dúvidas para a tutoria e a gente vai construindo, né, esse módulo aí de forma remota. Eu até o momento tenho assim ficado mais do que contente. Tenho achado que tem funcionado bem demais. Então é isso. Vamos manter aí esse espírito e amanhã a gente se vê na tutoria. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.